de grau de ionização de ácidos ou bases, tá? Então, dissolveu-se 25 moléculas grama de uma base genérica, MOH, em uma certa quantidade de água. No final, verificou-se que apenas 8 moléculas grama de base dissociou-se. É correto afirmar que o grau de dissociação da base é. Tá? Então, aqui o alfa vai ser o número de moléculas dissociadas ou ionizadas sobre o número total de moléculas. Tá? Quantas que sofreram ionização, quantas que sofreram dissociação, aqui no caso, foram 8. Quanto é que vocês colocaram, quanto é que foi colocado no total? Então, o 8 dividido por 25 vezes 100, tá? Então, o 8 dividido por 25 vezes 100 dá igual a 32, tá? Então, a resposta correta é a resposta B. Entenderam isso aqui? Sim, prof. Ah? Sim, entendi. Ficou entendido isso aqui? Isso aqui é bem fácil, né? Ficou bem... Então, é o número de moléculas ionizadas, né, ou dissociadas, né, sobre o número total de moléculas que eu coloquei no sistema vezes 100, porque é por cento, né? Então, se eu quiser o alfa puro, aí eu tenho que tirar o porcento, tá? Mas, então, aqui, eu vou fazer... Eu coloquei, ionizaram-se 8 moléculas, né? Foram ionizadas 8 moléculas grama da espécie, e eu coloquei 25. Então, vai ser 8 dividido por 25, né? Vezes 100, tá? Então, dá 32. Excessivo. Exercício 8. Calcule o grau de ionização de uma solução 0,02 mol por litro de ácido acético. Tá? De ácido acético. Sabendo que a constante de ionização do ácido acético a 25 graus Celsius é 1,8 vezes 10 na menos 5. Tá? Então, aqui eu tenho o seguinte. Tem que ter o equilíbrio, tá? Eu tenho que ter a reação de equilíbrio, né? Então, o ácido acético, tá? Em água, então ele forma os íons H+, ou H3 ou mais, né? Se ioniza, né? Produzindo íons H+, mais o CH3CO-, a base conjugada do ácido, tá? Então, num instante zero, eu coloquei uma concentração 0,02 mol por litro, tá? Misturei com água, tá? Então, no instante zero, eu tenho apenas essa concentração aqui, 0,02 mol por litro, tá? Vou até tirar esse C daqui para não confundir. Tenho 0,02 mol por litro, tá? Agora é o seguinte, quando atingir o equilíbrio, tá? Eu vou ter 0,02 mol por litro de H+, que ele dissociou, formou 0,02 mol por litro de H+, só que eu tenho um valor de alfa aqui, que o ácido é fraco, não é forte. E tenho 0,02 mol por litro da base conjugada. Tá? Então, eu tenho a concentração, né, do H+, e a concentração da base conjugada, e aqui no ácido eu vou ter C, que vai ser C menos C alfa, ou 1 menos alfa, tá? Então, aplicando a lei de ação das massas para esse equilíbrio, né? Aplicando a lei de ação das massas para esse equilíbrio, aqui vai ficar que a constante vai ser, então, a concentração, o produto, né, da concentração H+, pela concentração do CH3CO-, dividido pela concentração do ácido não dissociado, tá? Ou não ionizado, né? Então, aqui eu tenho o ácido ionizado e aqui o não ionizado, tá? Então, eu sei que a concentração de H+, quanto é que é? É C-alfa, tá? Quanto é que é a concentração do CH3CO-? Essa concentração também é C-alfa. E quanto é que é a concentração do ácido? É C1 menos alfa. Então, vai ficar C-alfa, vezes C-alfa, né? Sobre C1 menos alfa. Eu posso cortar um desses C aqui, né? Posso cortar um dos C. Então, o Ka vai ficar concentração vezes alfa elevado ao quadrado, grau de dissociação elevado ao quadrado, tá? Então, como esse ácido é um ácido fraco, o ácido acético, a gente já sabe que é um ácido fraco, então eu posso dispensar esse denominador aqui, 1 menos alfa,
para não cair numa equação de segundo grau, tá? Para não cair numa equação de segundo grau. Então, eu vou ter aqui, para o cálculo do alfa, né? O cálculo do alfa vai ser, o alfa vai ser a raiz quadrada de Ka sobre C, tá? Vai ser a raiz quadrada da constante de ionização do ácido sobre C, tá? Quanto é que é a constante de ionização? 1,8 vezes 10 a menos 5. Quanto é que é C? 0,02 mol por litro, tá? Então, saindo da raiz quadrada, dá 9,5 vezes 10 a menos 3, tá? Ou 9,5%, tá? 9,5%. Esse é o alfa que eu calculei para essa solução aqui. Assim como eu peço o alfa, eu posso te dar o alfa, por exemplo, e pedir para calcular o grau de ionização. Tá? Aí não te dou o grau de ionização, o processo é o mesmo, tá? O processo é o mesmo. Tá? Então, nesses casos aqui, eu vou até escrever aqui do lado, ó, depois vocês dão uma olhadinha, tá? O K, tá? Vou colocar aqui K do ácido, vai ficar igual, tá? Vai ficar igual. Ver se eu consigo introduzir aqui, nesse programa aqui é difícil eu fazer, o que eu queria fazer. Aqui vai ser difícil, eu queria colocar a raiz quadrada aqui, deixa eu ver se eu consigo inserir a raiz quadrada. Deixa eu ver, equação, raiz quadrada, ver se eu consigo colocar a raiz quadrada aqui. Vai ficar a raiz quadrada, tá? A raiz quadrada, né? A raiz quadrada no caso do Ka, vai ser a raiz quadrada do alfa, tá? Vou inserir aqui o alfa, onde é que está o alfa aqui? Alfa, tá? Alfa vezes a concentração, tá? Se eu quiser determinar o Ka. Tá? E aqui nesse problema, então, eu quero determinar Ka, conheço alfa. Então, aqui vai ficar, então, deixa eu ver uma coisa aqui que eu estou fazendo aqui dentro. Não, eu estou fazendo uma coisa errada aqui. Estou fazendo uma coisa errada. Aqui está errado. Aqui está errado. Aqui é C alfa. É C, a concentração, vezes alfa ao quadrado. Onde é que está? Vou inserir, onde é que está o alfa aqui? Fazendo uma coisinha errada aqui. Ó. Fazendo o alfa está aqui. Ó. Alfa elevado ao quadrado. Então, é que eu estava fazendo o cálculo do alfa. O alfa, né, se fosse fazer... Então, mas eu quero determinar o Ka. Então, vai ser o alfa... O Ka vai ser o alfa sobre o alfa quadrado, né? Vezes a concentração. O alfa quadrado vezes a concentração. Não estou conseguindo jogar isso aqui para cima, deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo. Então, vai ficar alfa quadrado vezes C. Tá? Então, se eu tenho o valor de alfa, se, por exemplo, eu der o alfa de 0,095, né? Só que aqui é alfa puro. Tá? É alfa puro, não é por cento. Então, se eu te der 95, tu tem que dividir por 100. Tem que tomar cuidado nisso aqui. Divide por 100. Então, você tem 0,095 ou 0,017, tá? 0,02, tá? Vezes a concentração. A concentração, então, aqui 0,02. Então, você calcula a constante também. Tá? E nesse problema aqui, é justamente o cálculo da constante, né? O cálculo... não, eu te dou a constante e ele quer que calcule o alfa. Então, o alfa vai ficar a raiz quadrada, né? Porque aqui o quadrado, agora se eu for se eu for determinar o valor de alfa, então eu vou jogar isso aqui no denominador, vai ficar Ka sobre C, como é o quadrado, vai ficar raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de Ka sobre C. Tá? Ficou claro esse problema ou tem alguma dúvida? Por favor. Por favor. Hein, gente? Se tem uma dúvida, onde é que está a dúvida nesse problema aqui? Pode perguntar, gente. Por favor, pergunte. Aqui nós estamos para tirar as dúvidas.